Então, boa tarde a todos. Hoje, dia 29 de setembro, nós continuamos aí a disciplina de Sistema de Controle 2. Iremos tratar hoje especificamente da parte de projeto de compensadores utilizando resposta e frequência. Na aula passada, a gente explicou como que esse método, né, a gente traça, né, o diagrama de Bode por meio da aproximação das assíntotas. Então, a gente mostrou para vocês, e a gente, inclusive, fez aí um exemplo no MATLAB. Então, eu vou estar recapitulando, né, esse exemplo, alguns exemplos. Então, eu vou estar apresentando, eu peço que vocês verifiquem se está apresentando a minha tela. E agora está, professor. está apresentando, né? Então, se parar de apresentar, vocês me apontem aí por meio de voz, porque eu não vejo o chat. Então, na realidade, a gente fez alguns gráficos conhecidos, né? Então, a gente fez, por exemplo, o gráfico. Vou dar vou fazer uma função mais simples, por exemplo, um polo menos 1, certo? Vou fazer uma função simples, né? Y é igual a S mais 1. Então, é uma função simples. Então, construindo a função, y é igual a S mais 1. Então, qual que é a resposta de frequência dessa função? Então, a gente digita Bode e a função y. Então, está aqui. E aí vai apresentar o gráfico, né? Da resposta em frequência. O gráfico, lembrando que o gráfico, são dois gráficos, né? A gente chama de ganho e a fase, né? Então, o ganho e a fase. Então, é importante observar aqui que o nosso sistema, né? Ele é um sistema como se fosse um sistema de passa alta, né? A resposta dele, frequência. Então, ele começa com 0, ganho, e aí ele vai subir, né? Em qual valor? Ele começa a subir, né? Em 1 aqui, ó, que é a função, se a gente observar, y é igual a S mais 1. Então, em 1. O A para nós aqui é 1. Né? O A para nós aqui é 1. Então, só para vocês terem uma noção, e se o A fosse, vou pegar um Z, ZPK. Então, se o Z nosso fosse pelo menos, fosse o nosso A, fosse menos 10, por exemplo. Né? Se o nosso A fosse menos 10. Então, uma função S mais A, S mais A. Só que o A aqui é 1 e o A aqui é 10, né? Então, eu vou plotar, dar um hold on nessa função, nesse gráfico, e vou dar um bold, pode ser. Então, vai ser um gráfico agora, né? E ao invés dele subir, né? Deixa eu ver aqui. Y é igual a S mais 10. Ao invés dele subir, né? Ao invés dele subir, né, em 1 aqui, igual esse gráfico, tá? O azul, que é o primeiro, S mais 1, ele vai subir em qual? Ele vai começar com 20 dB e vai subir em quanto? Vai subir em 10, né? Se fosse S mais, por exemplo, 100, aí ele começaria com outro valor e ia subir em 100. Então, esses gráficos são assim. E a fase? A fase, ele vai começar em 0, né? Vai começar assim tudo em 0, e
10% do valor de A, por exemplo, no caso desse primeiro gráfico que azul é aqui, ó, 0,1, ele começa a subir e o ponto que ele passa de 45 é justamente o valor de A, que é 1. Aqui, ó, você observa que esse ponto que ele passa aqui, ó, é o A, então o A é igual a 1 e o A é igual a 10, né? E até quando ele vai? Ele vai até onde? Até 90 graus e vai estabilizar. Então, em alta frequência, a ômega muito maior do que A, qual que é o valor da fase? É 90 graus. Para valor muito menor do que A, qual que é o valor da fase? 0 graus, né? E para o valor de A, né? Para o valor de A, é 45 graus. Tá aqui. Então, esse é o gráfico de 1 sobre S mais A, né? 1 sobre S mais 1 e 1 sobre S mais 10. Vamos fechar aqui. E se fosse o contrário, né? Agora, vamos dar um clear all. E se fosse o contrário? Agora o Y, ao invés de ter um 0 em 1, eu vou ter um 0, um polo em menos 1. Né? Então, vou ter um polo de menos 1. Então, a função é Y é igual a 1 sobre S mais 1. Então, agora, novamente, eu vou dar um bold, Y. E agora, essa função, especificamente, o comportamento dela é como se fosse um passa-baixa, né? Então, o gráfico, né, desse sistema, ele vai se comportar dessa forma aqui. Então, é um gráfico, né? E ele é diferente do passa alta, né? O próprio nome diz, né? Então, ele vai começar em 0, certo? E quando ele chegar em A, né, em 1, por exemplo, ele vai, a fase, decair quanto? Menos 20 dB por década. Então, se você pegar 0 aqui, quando chegar a menos 20 dB, ele vai ter, então, 100, ou seja, 10 vezes mais, ele vai decair 20 dB por década. Tá aqui. E para chegar em 100, por exemplo, aí ele vai lá em menos 40, vai decair 20 dB por década. E a fase, né? Como que fica a fase? A fase desse gráfico, ele vai começar em 0 graus, né? E agora é o contrário do passa alta, né? Ele vai ser negativo, a fase vai ser negativa. E quando ele vai cruzar o ponto, ele vai cruzar em menos 45 graus. Que valor que é esse? O valor é A, que é 1, né? O valor é A, que é 1. Então, ele vai passar, né? Então, ele vai decair aí 45, né? Então, 45 aqui, ó. Daqui até aqui, né? Daqui até aqui tem 45, daqui até aqui tem 45. Então, ele vai decair 45 dB por década, né? E aí, ele vai estabilizar em qual valor? Menos 90 graus. Então, é assim que ocorre. Então, se a gente fizer, né, um Z, ao invés de ser, vamos fazer um Z de menos 10, por exemplo. Então, Z é menos 10. Então, se nós pegarmos essas duas funções e plotar, vou dar um hold on, e eu vou fazer um bold de Z. Certo? Bold de Z. Com isso, eu já tenho outro gráfico. Agora, diferentemente do valor S1 sobre S mais 1, agora é 1 sobre S mais 10. Então, ele vai começar em menos 20 dB por década, e aí ele vai decair 20 dB por década a partir de que ponto? A partir de 10, né? Que é o A. A é igual a 10. E a fase? A fase, como que ela funciona? Ela vai começar de 0 também, né? Ela vai começar de 0, e aí no ponto 10,
ele vai começar a decair quanto? 45 graus por década, né? E até onde? Até menos 90. Então, observe o seguinte, que uma característica importante da função, né, 1 sobre S mais A, é que tanto o início como o fim aqui, ó, ele vai começar a fase dele em 0 e vai terminar em menos 90. Já no passa alta, que é que é S mais A, né, aí vai ser diferente desse, e ele vai começar em 0, porém ele vai terminar em mais 90. Então, sendo sempre o módulo positivo. Dá para a gente fazer uma experiência também de outro gráfico. Por exemplo, se a gente pegar aqui, fazer o H, ele vai ser Y vezes Z. Então, o H vai ser Y vezes Z. Então, quer dizer o seguinte, vai ser uma função da seguinte forma, 1 sobre S mais 1 vezes 1 sobre S mais 10. Então, vão ter dois polos em menos 1 e menos 10. O que acontece com a resposta frequência desse sistema? Quando você multiplica dois sistemas como esse, né, dois polos, né, que no caso é um sistema de segunda ordem, você vai ter o quê? Você vai ter o estreitamento da largura de banda. Então, eu vou pegar aqui para vocês, olha lá, 1 sobre S mais 1, S mais 10, vou dar um hold on, tá? Mesmo gráfico, e vou fazer o quê? Vou fazer um bold de H. E importante observar que, quando você faz isso, o que você pode fazer para traçar esse gráfico? Como é logaritmo, né? O bold é uma escala logarítmica, então o logaritmo da divisão é a subtração dos logaritmos, não é isso? Então eu posso fazer o quê? Eu posso fazer 1 sobre S, traçar 1 sobre S mais 10, e fazer o quê? As somas dos dois. Com isso eu tenho o quê? O resultado, que seria isso aqui, ó. Então, inclusive, nos exercícios, é essa forma aí. O de amarelo, ó, o de amarelo é o resultado da amplitude, da resposta da soma dos dois, ó. Então, aqui, ó, 0 menos 20 vai dar menos 20. Então, por isso que ele começou aqui, ó. 0 menos 20 dá menos 20. Então, aqui é menos 20, só que aqui, ó, já começou a decair. Então, ele vai acompanhar o quê? Essa constante menos esse decaimento, ele vai acompanhar o quê? O decaimento, né? E até onde? Até aqui, ó. E ele vai cair quanto? Ele vai cair, no caso, 20 dB por década. Então, vai ser o quê? Quanto que vai cair? Daqui até aqui, ó. Vai dar quanto? Então, menos 40, menos 60, menos 80. Então, dá 40 dB por década, né? Então, ele vai decair 40 dB por década. Então, ele vai decair mais rápido. Certo? E a fase? A fase é a mesma coisa. O de amarelo é a resposta dos dois aqui, pessoal. Então, o que vai acontecer com a fase? Ó? Então, eu vou ter esses dois gráficos, 0 menos 0 vai dar 0. E aí, até que ponto que ele vai ter o cruzamento? Ele vai somar esse com esse. Então, ele vai somar menos 90 com menos 45. Vai dar quanto? Vai dar menos 135, que é esse ponto aqui. Ó. Então, ele vai decair até em menos 135, né? Se somando 45 graus, vai para 180. Então, ele vai estabilizar em quanto? Em menos 180, que é a soma de menos 90 a menos 90. Então, é assim que é feito o traçado desses gráficos, certo? Desses gráficos. Então, é assim que é feito. Então, essa ferramenta é uma ferramenta também para trabalhar com projetos compensadores. Então, é uma ferramenta para trabalhar com projetos compensadores. Nós temos lugar das raízes, né? E nós temos resposta e frequência. São duas ferramentas para tratar projetos compensadores. Né? Professor, qual que é a diferença de uma em relação à outra?
Isso é muito importante vocês terem isso em mente. São duas ferramentas e ferramentas que usam aproximação, tanto lugar das raízes como diagrama de Bode. São dois caminhos, né? São caminhos que vocês, como engenheiro de controle, poderão estar usando nos seus trabalhos acadêmicos, nos seus TCCs, poderá estar usando também nas suas atividades profissionais. Especificamente, o lugar das raízes, o que você tem? Você tem a função transferência, você tem a modelo matemático da planta, então você consegue traçar as regiões de estabilidade ali no lugar das raízes. Né? Inclusive, ele usa como parâmetro um sistema de segunda ordem, que é, inclusive, que a gente fala de polos dominantes, né? Da sua planta. Agora, já a resposta-frequência é um método diferente do lugar das raízes, porém também muito efetivo, que usa que, no caso, se você tiver a resposta e frequência do sistema, você dá para projetar o compensador em função dessa resposta. Inclusive, compensadores aí, que a gente chama compensadores modernos, né, que o pessoal da parte de energia solar usa muito, né, compensador de ressonância. Então, eles usam esse sistema aí de Bode para fazer a parte de parametrização do compensador, certo? São sistemas que você vai inserir polos e zeros na malha para você obter aquilo que desejar, né, nos parâmetros do sistema. Então, como que você usa isso? Então, a aula de hoje é justamente como que a gente usa essa parte de projeto de compensadores utilizando a resposta em frequência, né? Então, dentro de projeto de compensadores, lá quando a gente usa, né, a gente estuda lugar das raízes, projeto de compensadores usando lugar das raízes, nós temos lá proporcional integral, proporcional derivativo, proporcional integral derivativo, que é o PID, né? E aí nós temos também, por questão de implementação, né, implementação prática, aí nós temos outros controladores, né, que são idênticos a esse, porém com nome diferente, que é, por exemplo, compensador avanço de fase e o compensador atraso de fase. Então, aqui em resposta frequência, a gente já fala não mais de proporcional derivativo ou proporcional integral. A gente fala em controlador proporcional, controlador avanço de fase e atraso de fase. Então, o atraso de fase seria o controlador proporcional integral, né? A função dele. E o adiante de fase seria o controlador proporcional derivativo. E aí, juntando os dois, é o controlador atraso e avanço de fase. O controlador atraso de fase, ele trabalha justamente na correção do erro de regime permanente. E o controlador avanço de fase, ele trabalha especificamente no projeto de compensador na parte transitória. Então, são dois compensadores muito utilizados aí nesses trabalhos acadêmicos e em plantas industriais. Agora, o que vocês têm que ter em mente é que não para por aí, não. Então, nossa ementa, ela vai até por aí. Mas existem outros controladores, né? Existem outros controladores também que a gente usa, né? Então, tem controladores adaptativos, né? Tem controladores PDI, né? Tem controladores utilizando inteligência artificial, como lógica fuzzy, né? Que é o que a gente chama, né? São controladores que utilizam inteligência artificial. Tem controladores também que utilizam redes neurais artificiais, aí que a gente chama, mistura os dois, neurofuzzy. Enfim, tudo é ciência, né? Tudo vai depender do seu processo. Eu, nos meus trabalhos, eu usei muito proporcional integral derivativo. Trabalhei com um pouco de fuzzy, é muito bom também trabalhar com fuzzy, né? Inclusive, teve um aluno do curso de engenharia elétrica que projetou, mas o professor Eric, um controlador fuzzy, né? Que é o Luiz Carlos, que fez um TCC, que implementou isso em simulação experimental.
conseguiu publicar um artigo no exterior desse tema. É assunto, muito assunto, mas aqui, nós na disciplina, como é em nível de graduação, a gente estuda somente a parte básica, né, que é esse tema. Então, dentro da parte de projeto de compensadores, né, então, aqui, ó, se a gente fazer a realimentação negativa, aqui fica mais. Se a gente trocar aqui, ó, aqui fica menos, não é isso? Então, aqui fica menos, né? Então, na resposta em frequência da função transferência de malha aberta, o sistema será considerado estável se na frequência onde a fase é igual a 180, menos 180 graus, o módulo for menor do que 1, ou seja, 0 dB. O limite da estabilidade ocorre quando na frequência onde a fase é menos 180 graus, o módulo for igual a 0 dB. Então, que a gente faz? A gente vai lá no gráfico e verifica onde passou a fase lá, menos 180, é aquele limite que a gente chama de margem de ganho e margem de fase. Então, a gente tem qual que é a margem de fase? Né? É justamente esse limite. Então, se a fase for igual a menos 180 graus, na função transferência de malha aberta, significa que essa expressão matemática, o que ela fez? Ela inverteu a polaridade. Se ela inverteu a polaridade, o que acontece? O sistema que era estável passa a ser instável. Né? Então, é isso que acontece no sistema. Professor, né? Diga. E na prática, quando que acontece dessa realimentação ser positiva? O que faz com que ela seja positiva na prática, assim? Os polos, os polos do sistema, né? Quando você vai mudando ele lá, ele vai mudando, ele inverte no semi-eixo lá do lugar das raízes, ele inverte, né? À medida que você vai mexendo nos polos, aí ele inverte. Né? Beleza, E aí ele passa obrigado. a ser estável. Só que aí o que acontece? Esse é o circuito de estabilidade, né? Agora, tem sistemas, né, por exemplo, de ressonância, sistema que usam essa instabilidade. Por exemplo, você pegar lá em eletrônica, né? Em eletrônica, parte de filtros, não sei se vocês chegaram a ver com o professor Cássio, quando ele ensina a parte de oscilador, desculpa, aí ele usa essa alimentação aqui para fazer o circuito eletrônico para oscilar, né? Então, já é diferente daqui, né? Lá é diferente daqui. Então, pessoal, agora aparece dois conceitos muito importantes em projetos de compensadores, que é o conceito de margem de ganho, né, e margem de fase. Isso aqui vocês vão carregar o resto da vida de vocês, né? Então, o que significa margem de ganho, né? Para o sistema ser estável, o ganho em dB deve ser menor do que 0 dB na frequência cuja fase é menos 180. Então, se você plotar o bold do sistema, aí você pergunta, qual que é a margem de ganho? Você vai lá na fase, verifica lá no menos 180, e essa região daqui até aqui, ó, que sobrar é a margem de ganho. Certo? Dessa região daqui até aqui é a margem de ganho. Então, a margem de ganho nada mais é do que o valor de ganho nesta frequência. Sendo positivo quando o módulo é negativo, né? Ela indica o quanto de ganho em dB pode ser acrescido ao sistema sem que ele perca a estabilidade. Então, qual que é o valor lá? Vocês lembram lá? Qual é o valor máximo de K para que o sistema seja estável? É o RUT, né? Critério de RH. Então, vocês faziam isso lá, muito lá no sistema de controle 2. Aqui não, aqui, qual que é o valor de ganho, da margem de ganho, para que o sistema seja estável? Aqui está o valor, ó. É menos 20 dB, menos 40 dB. E a margem de fase? Para que o sistema seja estável,
a fase não pode ultrapassar menos 180 graus na frequência onde o módulo é igual a 0 dB. Aqui, ó. Então, 180, tá aqui. Essa é a margem de fase. Então, tá aqui, ó. Passou de 0, essa é a margem de fase, que vai ser dada em graus. Assim, a margem de fase é o valor que falta para que a fase esteja em menos 180 graus, sendo positiva. A fase ainda não estiver ultrapassado 180 graus. Menos 180 graus. Então, qual que é o valor de margem de fase? Então, tá lá, menos 180, né? Então, esse valor aqui, ó, é o valor que é responsável em graus para que o sistema não torne-se estável. Para projetos compensadores, né, a gente estava verificando, para um bom projeto de compensadores, o pessoal usa no máximo margem de fase 60 graus. Tá, pessoal? No máximo 60 graus. Por que isso é bacana, né? É aproximação. Porque aí você fala, eu quero uma margem de fase 50 graus para dar uma resposta X. Aí, a partir dessa margem de fase, você acha o ganho. Você acha o ganho do sistema. Certo? Então, aqui um exemplo claro aqui. Ó. Determinar o valor do ganho para que o sistema se torne instável. Né? Então, primeiro, o que ele fez aqui? Ele fez vários gráficos para 1, S sobre 10, S sobre 100, tá vendo? 1, 10 e 100. 1, 10 e 100, certo? E aqui está o resultado dos dois, ó. Certo? Deu 180 aqui embaixo, essa é a margem de ganho. Então, qual que é a margem de ganho? Menos 100 dB. Certo? Então, qual que é a margem de ganho? Vocês estão conseguindo enxergar? Menos 100 dB. Então, qual é o valor de K? 1 sobre 100 aqui. Então, tá aqui, ó. A margem de ganho ela é obtida através do gráfico, verificando igual estou mostrando para vocês aqui, né? A frequência da fase é menos 180 graus. Aqui, esse ponto. Que é igual a menos 100 dB, né? A margem de ganho, ela indica, né, o quanto o ganho pode ser acrescentado, mantendo o sistema estável. Então, assim, 20 log de K é igual a margem de ganho. Então, a margem de ganho, aqui no caso nosso, deu 100, né? Então, vai ser log de K é 100 sobre 20, K é 10 a quinta, então vai dar 100 mil. Então, até 100 mil é a margem de ganho. Então, daria para a gente fazer o seguinte, é 1, 10 e 100, né? Então, daria para a gente verificar aqui no MATLAB, fazer um ZPK, menos 1, menos 10 e menos 100, certo? Então, menos 1, menos 10 e menos 100. Vamos dar um bold. Dizer. Vamos verificar se está correto aquele gráfico. Vou plotar de novo, porque estavam os gráficos anteriores. Então, está aqui. Ó. Então, está aqui. Ó. Esse é o gráfico, né? Então, menos 180, da onde? Está aqui, né? Olha lá o gráfico. Menos 180, está aqui. Então, nesse ponto aqui, ó. Certo, pessoal? Então, vamos lá de novo. Olha lá. Então, menos 60
para cá igual a 1, e ele vai dar, tá dando, nós vamos ter que fechar a malha aqui para dar certo, como ele está fazendo aqui, ó. Então ele começou aonde? Que ele começou em, então vamos fechar a malha aqui. Tem que colocar um depois do Z, professor. Não coloquei não? Ah, é mesmo, hein? É no feedback, para fazer o feedback. Ah, Z,1. é verdade, é verdade. Vamos ver se vai dar certo aqui, peraí. Não tá. Então tá aí, ó. Tá. Vamos dar um grid on. Ah, agora ficou certinho. Tá lá em menos 180, tá aqui, ó. Ó, esse ponto aqui, ó, né? Próximo a esse ponto, né? Que é esse ponto aqui, ó, menos 180. Então, essa é a margem. Agora, vamos verificar que no nosso exemplo, né? Nosso exemplo, ele achou K igual a que ele fez 100, né? K igual a 1 sobre 1000, né? Então, vamos verificar agora o K igual a 1 sobre 1000. Vou colocar H2 no feedback Z. Vamos dar um step H. Tá lá, tá estável, né? E agora nós vamos dar um hold on. Nós vamos fazer um H2 feedback Z, vou colocar Z, 100. Vou colocar 1000. Step H2. Olha lá. Então, é estável, né? Agora, qual que é o valor que ele falou aqui? É de K. Ele falou que é 10 a quinta, né? 100 mil. Então, vamos colocar 100 mil aqui. H3, feedback, vírgula, 100. Step A2. Desculpa, step H3. Olha lá, pessoal, tá vendo? Eu coloquei um a mais, ó. Então ele ficou instável aqui. Ele oscilou, deu um sinal doido aqui. Então, é um método, assim, muito, muito importante, né? Para fazer isso.
Aí aqui é um exemplo, né, que ele deu, né, achando, né, o sisteminha, dá para a gente fazer também, utilizando o lugar das raízes, né, e o compensador, usando o Sysol Tool, né, então é um modelinho que a gente está fazendo, então dá para a gente fazer usando o Sysol Tool. Sysol Tool, e aí, inclusive, no Sysol Tool ele traça dois gráficos, resposta frequência e o lugar das raízes. Basta a gente fazer o quê? A gente fazer colocar, né, a função Z no sistema. Só um minutinho, porque esse MATLAB aqui, ele é pesado. Então, no Sysol Tool, basta a gente editar a arquitetura. A nossa função agora vai ter que ser a malha aberta, né? Vai ser... Nossa função vai ser a malha aberta. Cadê ela? Vamos ver aqui. É essa, Z, né? Então, a nossa função vai ser o Z. Então, nós editamos a arquitetura. Onde é G, a gente coloca Z. E aí ele vai traçar olha lá. Então ele mostra aqui, ó, esse é o ponto que menos 180 graus, né? Inclusive dá para ver esse ponto aqui, ó. A margem de ganho deu 102 dB, né? Certo? A lugar das raízes e a resposta frequência. Bacana desse modelo aqui é o seguinte, que já vem, já te mostra o ponto, já te dá esses valores, né? Do ganho, e ele te dá uma resposta em frequência, inclusive, o lugar das raízes, né? Então, deu 102 dB, então, dá para a gente fazer aqui, ó, colocar o compensador igual a 100, por exemplo. Então, já deu compensador igual a 100, sistema instável. Agora 1000, vamos pôr 1000 aqui para a gente verificar. Vamos pôr 1000 aqui. Ele não vai deixar, mas vamos pôr aqui. Mil. C é igual a 1000. Vamos pôr 10.000. 10.000 ele já começou a andar com o polo, tá vendo? A margem de fase aqui eu já tenho 54 graus. Então, por isso que eu falei para vocês, em projeto de sistema de controle, geralmente a gente deixa aí em torno de até 60 graus a margem de fase. Aqui ele está mostrando que o sistema está dando segunda ordem. Então, ele tá, os polos aqui está próximo do eixo ômega. Então, com a margem de ganho em torno de 21, certo? Aí, se aumentar mais um pouquinho, o que vai acontecer? Vai para a instabilidade, os polos vão para o outro lado lá. Então, vamos colocar... Olha lá. Então, agora já saiu, ó, tá próximo, margem de fase 3 graus, né? Margem de ganho 1,74. Você observa que o sistema era estável, né?
para valores acima daquele valor de 10 a quinta, ele passa a ser instável. Então, você vê que ele bate certinho com o sistema aí que nós temos disponível. Com relação à velocidade de resposta, né? Essa velocidade da resposta, ela está relacionada com relação à banda passante, certo? Com essa banda passante em relação à malha fechada, né? Então, como que funciona essa frequência, né? Esse módulo, né? É uma redução de 3 dB. Então, sempre a velocidade você vai pegar lá em menos 3 dB, né? Portanto, a frequência de cruzamento, o ômega C, da função de transferência de malha aberta, determina indiretamente a velocidade da resposta. Quanto maior for a frequência de cruzamento ômega C, da função de transferência de malha aberta, mais rápido será a resposta transitória. Então, para compensador PD ou avanço de fase, a frequência de cruzamento e a velocidade de resposta vão aumentar. Então, para avanço de fase, essa velocidade ela vai aumentar, certo? Então, você vai alargar a banda, certo? O sobressinal, ele é relacionado com o módulo da frequência de ressonância, certo? De um sistema equivalente de segunda ordem. Esse valor de pico da função de transferência de malha fechada, né? Ele relaciona principalmente com a margem de fase do sistema. Quanto maior for a margem de fase, menor será o sobressinal. Então, quanto maior for a margem de fase, menor será o sobressinal. Então, por exemplo, quando você for projetar um compensador para trabalhar numa certa faixa, essa margem de fase ela vai estar diretamente ligada a esse overshoot do sistema, certo? E o amortecimento, ele é relacionado à margem de fase. E aí, a gente calcula de que forma? Zeta é igual a margem de fase sobre 100. Então, olha que bacana. Por exemplo, eu dou um exercício para você projetar um compensador, né? Para zeta igual a valor de tal. A partir do zeta, aí você determina a margem de fase. Com essa expressão aqui. Aí, a partir da margem de fase, você acha os parâmetros do compensador, né? Os parâmetros. Então, é assim que acontece, né? Já o erro de regime permanente, né? Você deve aumentar o ganho da função de transferência na região de baixa frequência. Então, em baixa frequência, ele é relacionado diretamente por regime permanente. Então, quando você vai projetar um compensador atrás de fase, você vai trabalhar onde? Você vai projetar ele para onde? Para baixa frequência. Né? E quando você vai projetar um compensador avanço de fase, você vai projetar ele para onde? Para a direita, para alta frequência. É assim que acontece, né? Então, para a gente melhorar, né, a resposta do sistema, por essa resposta de frequência, a gente tem que projetar os compensadores, né, em função dessa frequência de cruzamento. Então, você projeta o K, projeta o valor do KD, KP, KI, em função desses cruzamentos. Então, andou para a esquerda, você vai atrasar a malha, então você vai trabalhar num regime permanente. Do lado direito, para a direita, já é um avanço de fase, né? Então, o regime permanente está relacionado diretamente à baixa frequência. E assim, essa estratégia é para você, né, mais uma aproximação para você tentar, né, ajustar os seus compensadores. É assim que nós estamos aí trabalhando com vocês. Eu vou, neste momento, interromper a gravação